Fala turma, um prazer tê-los aqui mais uma vez para mais uma das nossas videoaulas. É sempre muito bom ter todos vocês aqui juntinho comigo. E turma, hoje nós faremos a resolução das atividades de língua portuguesa referente às semanas 9 e 10 para o terceiro ano do ensino fundamental. Então agora você já sabe, você vai lá, pega o teu caderno, pega o teu lápis e também a tua borracha, pois chegou a hora de nós fazermos as nossas correções. Muito bem, turma, então nessa atividade que nós fizemos de língua portuguesa referente às semanas 9 e 10, nós falamos a respeito de um gênero textual. E esse gênero textual é o relato pessoal. E nós tivemos algumas aulinhas sobre o relato pessoal, né, turma? Nós vimos algumas características desse gênero textual. Eu vou deixar o card para vocês também verem depois. E turma, essa atividade começou aqui logo de cara com um relato pessoal. Então agora eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura deste relato, que diz o seguinte: sopa de baleia. Vamos à leitura. Numa manhã, bem cedo, vimos muitos borrifos. De repente, uma baleia veio bem perto do barco. Depois, um grupo de 4, 5, um monte delas. Elas rodeavam o velho veleiro. Eram tantas que não dava para contar. Pareciam centenas. Era como se fosse uma sopa de baleias jubartes. Elas passavam tão perto que nosso veleiro ficou balançando. Eu nunca vou me esquecer deste dia. Muito bem, turma, então aqui nós fizemos a leitura de um relato pessoal. E aqui abaixo nós vemos que a autora deste relato pessoal foi a Laura Klink. E ela falou sobre esse dia marcante que ela viveu. E turma, aqui nós temos a imagem de uma baleia jubarte, né, que é gigantesca. E se nós tivéssemos vivido essa mesma experiência, eu tenho certeza que nós também jamais teríamos esquecido, né? Imagina a gente num veleiro e várias dessas baleias rodeando o nosso veleiro. Ia ser uma aventura e tanto, e a gente jamais iria esquecer. Turma, depois da leitura desse relato pessoal da Laura Klink, nós temos aqui algumas características neste retângulozinho aqui em vermelho, algumas características desse gênero textual, do relato pessoal. Eu quero que vocês também acompanhem a leitura comigo. A história que você leu é um relato pessoal. Relato pessoal é uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato ou acontecimento marcante da vida de uma pessoa. Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções e sentimentos expressos pelo narrador. E turma, como nós podemos ver nessa leitura, é exatamente isso que acontece. Conforme a gente vai lendo esses acontecimentos na vida da Laura Klink, nós percebemos ali que conforme ela vai falando, no caso escrevendo, pois é um relato pessoal escrito, nós vamos percebendo esse sentimento, a empolgação, a expressão do sentimento que a autora vai colocando na hora de fazer esse relato pessoal, né? É exatamente isso que acontece. Muito bem, né, turma? Então, depois de fazermos a leitura e vermos essas características do relato pessoal, nós vamos finalmente para a resolução das nossas perguntas. Começando aqui pela pergunta de número 1, que nos pergunta o seguinte: o que chegou perto do barco? Bem tranquilo, né, turma? Como nós fizemos a leitura de forma muito atenta desse relato pessoal, nós vemos que o que chegou perto do barco foi aqui uma baleia, que foi a baleia jubarte. Então aqui nós vimos que foi a baleia, portanto a resposta é uma baleia. A pergunta de número 2 diz o seguinte: onde Laura Klink estava? Também bem tranquilo, a informação estava contida no nosso relato pessoal. E ela estava no veleiro, bem tranquilo. Agora vamos aqui para a pergunta de número 3, que pergunta o seguinte: quando aconteceu o fato? Também bem tranquilo, né, turma? Nós vimos ali que ela dá uma informação pra gente de quando que aconteceu esse fato na vida dela. E nós vimos que foi numa manhã bem cedo. Essa é a única informação que nós temos a respeito de quando aconteceu nesse relato pessoal. Então essas 3 primeiras perguntas foram bem facinhas, né, turma? Então agora vamos para a nossa atividade de número 4, que nos pede o seguinte: retire no texto uma palavra com. Aí nós temos aqui alguns encontros de algumas letrinhas. Nós temos RR, GR, TR, QU, IL e H. Então nós precisamos encontrar algumas palavrinhas naquele relato pessoal que nós acabamos de ler
que contenham aqui esse encontro dessas letrinhas. Então, é justamente isso que nós vamos fazer. Vamos voltar aqui para o nosso relato pessoal, que no caso é o relato pessoal da Laura Klink, e vamos começar procurando uma palavra que contenha 2 R's, que é a nossa letra A. E aqui logo no começo, nós já vemos a palavra borrifos. Essa palavrinha contém aqui o encontro dessas 2 letrinhas, da letrinha R. Logo depois, a letra B pede pra gente o encontro das consoantes, uma palavra que possua o encontro das consoantes G e R. E aqui nesse relato nós podemos observar essa palavra grupo, que possui sim o encontro dessas 2 consoantes. Depois, o próximo encontro consonantal é das letras T e R, das consoantes T e R. E logo aqui do lado, turma, nós temos aqui a palavrinha 4, que possui o encontro dessas 2 consoantes. Muito bem. Depois, a letra D nos pede o encontro da consoante Q com a consoante U. E essa palavrinha se encontra aqui logo no final, né? Nunca vou me esquecer. Essa palavrinha esquecer aqui possui o encontro dessa consoante Q com a vogal U. E por fim, a última palavrinha pede pra gente o encontro da consoante L com a consoante H. E turma, na atividade de vocês, por um erro de digitação, parece que não tinha uma palavrinha contendo o encontro dessas 2 consoantes. Nessa atividade que eu tenho aqui, possui aqui a palavrinha velho, que tem aqui o encontro da consoante L com a consoante H. Mas na atividade de vocês não tinha essa palavrinha velho, então vocês procuraram, mas vocês não encontraram. E por isso que eu pedi o encontro das consoantes N e H. E quem escolheu aqui a palavrinha manhã, escolheu muito bem, pois essa palavrinha possui sim o encontro dessas 2 consoantes, da consoante N e da consoante H. Também bem tranquilo, né, turma? Aqui nós já respondemos aqui as questões até a letra 4. Então agora vamos para a nossa questão de número 5, que nos pergunta o seguinte, que nos pede o seguinte, aliás. Separe corretamente as sílabas. Então, turma, aqui nós temos uma série de palavrinhas onde nós precisamos fazer a separação silábica. Nós precisamos separar sílaba por sílaba que formam essas palavras. Tá bom, professor, mas só tem um problema. Eu já me esqueci completamente o que é sílaba. Então, não tem problema. Se você se esqueceu, a gente vai se lembrar, vai relembrar agora de novo. E turma, sílaba nada mais é do que um fonema, ou seja, um som que nós emitimos por meio de uma única emissão de voz. E turma, é bem tranquilo. Por exemplo, quando nós falamos a palavra sol, quando nós falamos essa palavra, nós emitimos apenas um fonema por meio de uma única emissão de voz, pois nós falamos sol. Ou seja, um som e nós emitimos esse som apenas uma vez, de uma vez só. Nós falamos sol. Então essa palavra sol possui apenas uma sílaba. Quando nós falamos, por exemplo, a palavra pato, nós falamos pato. Ou seja, nós emitimos um primeiro fonema, um primeiro som, que é pá, e depois nós emitimos um segundo som, um segundo fonema, que é to. Então nós fazemos 2 emissões de voz, 2 fonemas por 2 emissões de voz, pois nós falamos pá, to. Então essa palavra possui 2 sílabas. E essa vai ser a nossa separação silábica. A sílaba nada mais é do que isso. E turma, uma outra informação importante a respeito da separação das sílabas é que cada sílaba ela deve ter obrigatoriamente pelo menos uma vogalzinha. Se você fez a separação das sílabas e você viu que alguma sílaba ficou sem uma vogal, então quer dizer que você precisa refazer, pois tem alguma coisa ali que não está tão certa. Pois cada sílaba ela tem que ter pelo menos uma vogal. Então, cada sílaba tem que ter pelo menos uma vogal. Ela pode ter 2 ou até mesmo 3 vogais, mas ela tem que ter pelo menos uma vogalzinha. Muito bem, turma. Então agora vamos fazer a devida separação dessas palavrinhas. Nós temos aqui primeiramente a palavra baleia. Muito bem, quando nós falamos baleia, nós falamos ba-le-ia. Nós emitimos 3 sons, ou seja, nós emitimos 3 fonemas, cada um por meio de uma única emissão de voz. Portanto, aqui nós temos a seguinte divisão: ba, le, ias. E essa palavrinha aqui, turma, ela é classificada como trissílabas, pois, como nós bem podemos ver, ela possui 3 sílabas. E as palavras que possuem 3 sílabas, elas são classificadas como trissílabas. Muito bem, depois nós tínhamos aqui a palavrinha centenas. Então, quando nós falamos essa palavra, nós falamos centenas.
nas. Emitimos 3 fonemas, emitimos 3 sons. Portanto, aqui nós temos mais uma vez uma trissílaba. Nós falamos centenas. Perfeito. Agora vamos aqui para a palavra barco. Essa palavrinha, quando nós falamos barco. Nós emitimos 2 fonemas, 2 sons, portanto aqui nós temos 2 sílabas. Então aqui nós temos um exemplo de dissílaba. Agora nós temos aqui a palavra grupo. Quando nós falamos essa palavra, nós falamos grupo. Emitimos 2 sons, grupo. Portanto, ela possui 2 sílabas. Aqui nós temos mais um exemplo de dissílaba. E por fim nós temos a letra E, onde nós temos a palavra veleiro. Quando nós falamos veleiro, nós falamos veleiro. Portanto, aqui nós temos mais um exemplo de trissílaba, pois nós falamos veleiro. Então aqui essas palavrinhas ficam separadas exatamente dessa forma que vocês estão vendo. Muito bem, turma, então assim nós encerramos essa nossa primeira parte da resolução das atividades de língua portuguesa referente às semanas 9 e 10 para o terceiro ano do ensino fundamental. Então, agora nós nos encontramos na segunda parte da resolução dessas atividades. Mais uma vez, foi um prazer tê-los aqui e nos encontramos na próxima aula. Até lá!